Olá, sejam bem-vindos ao episódio 1 da série O Segredo da Barriga Lisa. Eu vou te ensinar a conquistar a barriga dos sonhos em apenas 15 minutinhos por dia. E hoje eu vou te revelar o segredo dessa barriguinha lisa, livre de pochete. Então fica comigo até o final que eu vou te revelar o primeiro passo que é indispensável para conquistar essa barriguinha dos sonhos. Meu nome é Gabriela Alcântara, sou fisioterapeuta pélvica e especialista em diástase. E no primeiro episódio a gente vai saber, será que é possível em apenas 15 dias obter resultados, eliminar essa pochetezinha que tanto incomoda? Pois é, quando as mulheres ouvem essa frase, a gente pensa logo em quê? Em dietas restritivas, malucas ou então em algum chá seca-barriga que a gente vê muito aí na internet, não é verdade? Pois é, mas o que eu vou falar para você hoje é algo que você, às vezes, nunca ouviu falar ou não sabe se tem. E o que eu vou te falar, geralmente, é o que causa 80% dessa sua barriguinha de pochete que não sai de jeito nenhum, que é a famosa, a temida diástase abdominal. Mas, afinal, o que é a diástase? A diástase é o afastamento e o enfraquecimento do tecido conjuntivo que está entre o músculo reto abdominal. E esse músculo é aquele famoso músculo de gominho que a gente consegue visualizar quando a pessoa está mais definidinha. Então, a diástase é o afastamento desses músculos. E diferente do que a gente ouve muito por aí, a diástase ela não é exclusiva de gestação. Qualquer situação em que leve ao aumento excessivo de pressão dentro do seu abdômen pode gerar uma diástase. Por exemplo, pessoas em que estão ali na sua academia praticando sua atividade física e tem um alinhamento incorreto do corpo, uma postura incorreta, junto com uma respiração inadequada, pode levar a esse aumento de pressão dentro do abdômen e gerar essa diástase. No que diz respeito à gestação, toda gestante vai ter diástase. Afinal, o corpo precisa se desenvolver, o corpo precisa se adaptar ao crescimento do bebê. Então, não tem como evitar. E na gestação acontece a diástase fisiológica. E após o parto, geralmente, o nosso abdômen retorna de 6 a 8 semanas após o parto. Caso esse abdômen não retorne ao normal, a gente chama de diástase patológica. E essa precisa ser tratada com exercícios específicos. A diástase ela pode ocorrer na região umbilical. Então, esse afastamento pode acontecer na região do umbigo, onde é mais comum. E geralmente, quando a pessoa apresenta essa diástase na região do umbigo, ela apresenta aquela barriga mais pontuda. A diástase também pode acontecer na região supraumbilical, ou seja, na região acima do umbigo. E geralmente essas pessoas apresentam aquele estômago mais alto. A diástase também pode acontecer abaixo do umbigo, na região infraumbilical. E geralmente é aquelas pessoas que apresentam barriga pochete, barriga avental, aquela barriguinha mais caída que tanto incomoda ou aquela barriguinha de mamãe que não sai de jeito nenhum. E também pode acontecer em toda a extensão do abdômen, que geralmente as pessoas apresentam aquela barriga mais volumosa. Então, é bastante comum a gente apresentar essa diástase patológica após
a gestação. E a diástase, ela gera vários sintomas que podem prejudicar muito a nossa qualidade de vida. Os sintomas geralmente são essa barriga de mamãe que não sai de jeito nenhum, mesmo depois de tanto tempo pós-parto. Constipação, que é a famosa prisão de ventre. Essa barriga estufada, volumosa, aquela barriga que fica estufando ou que até mesmo sobe um cone durante a atividade física. Pode causar também disfunções pélvicas, como a incontinência urinária, que é a perda de xixi, e que não é normal em nenhuma situação. Prolapso de órgão pélvico, como a famosa bexiga caída. Pode causar também dor nas costas, fraqueza abdominal. Então, ela afeta demais a qualidade de vida. Por isso que a gente tem que ter um olhar para ela. A gente tem que fazer o tratamento justamente para ter uma vida saudável. Ah, Gabi, mas por que é importante eu saber sobre diástase, eu saber disso? Justamente, como eu falei, ela afeta diretamente a nossa qualidade de vida, nossa autoestima. Eu já fui mamãe e sei do que eu estou falando. Eu sei que a maternidade é um momento muito lindo, maravilhoso, em que a gente deve aproveitar cada momento. Mas a maternidade também não é fácil e traz consequências à nossa vida, principalmente na nossa região abdominal. Então a gente começa a ficar com a autoestima baixa, a gente começa a querer fugir do espelho, a gente se compara e é comparada o tempo todo. Então imagina o quanto isso não interfere no nosso dia a dia, fora as consequências que ela pode trazer em termos de disfunções, dor nas costas que incomoda o tempo todo. A gente às vezes não pode dar um espirro, nem fazer uma atividade física, nem dar uma risada que pode perder xixi. O quanto essa fraqueza abdominal interfere nas nossas atividades do dia a dia. Então, é necessário a gente ter um olhar para isso, é necessário a gente tratar e vocês podem conseguir isso em apenas 15 minutinhos do dia de vocês, sem interferir na rotina. Você pode fazer isso de qualquer lugar que você esteja. Então, é por isso que você tem que saber disso, você tem que se cuidar, você tem que se priorizar. Quando você se prioriza, quando você faz as pazes com você mesma, você passa a ter uma vida melhor para você mesma, com sua família, com seus amigos. Então, olha como isso é importante. E quando eu falo de diástase, eu não poderia deixar de falar sobre as minhas pacientes queridas. Essa paciente aqui chegou ao meu consultório com a queixa de barriguinha pós-parto, que não saía de jeito nenhum. E ela realmente tinha uma barriga que parecia que ainda estava grávida e aquilo a incomodava muito. E olha que ela chegou no meu consultório descrente, tá? Ela não acreditava nesse resultado, mas ela veio até mim. E começamos o tratamento específico para a diástase. Essa paciente já tinha tido 2 gestações, a última há 2 anos, porque não importa o tempo, você pode tratar sua diástase independente do tempo, independente da sua idade, você consegue obter os mesmos resultados. Independente também de praticar atividade física, de seguir dieta, os resultados vão ser alcançados. Essa paciente apresentava uma diástase na região umbilical e na região supraumbilical, ou seja, nessa região central do umbigo e acima do umbigo, ela apresentava um afastamento da musculatura. E começamos os exercícios. Exercícios posturais, respiratórios, exercícios específicos para o abdômen que não incluíam, até o momento, os exercícios abdominais. E esse foi o resultado dessa paciente. Ela conseguiu recuperar o seu abdômen, ela conseguiu reverter essa diástase e com apenas 15 minutinhos por dia na sua casa, apenas tendo a disciplina,
sem cirurgia nenhuma, sem nenhum método invasivo, apenas seguindo as orientações. Essa outra paciente aqui, ela veio com a queixa: olha, já fiz dieta, ela conseguiu eliminar muito peso apenas com reeducação alimentar e atividade física. Mas ela não tinha mais o que emagrecer e aquela pochete insistia. Já tinha feito de tudo e nada resolvia. Até que ela decidiu me procurar para simplesmente eliminar essa pochetezinha que incomoda. Ao vestir uma roupa mais apertada, ao colocar um biquíni, até mesmo um maiô. E o que é que aconteceu? Ela começou a fazer os exercícios específicos, ela tinha muita disciplina, o que é importante, como eu falei para vocês, e em apenas 2 meses e meio, ela conseguiu deixar a barriga retinha e lisa, que era o sonho dela. E agora ela pode fazer qualquer tipo de exercício na academia, no CrossFit que ela pratica, que a barriga dela não estufa de jeito nenhum. Ela é até mesmo um exemplo na academia, no CrossFit, do quanto essa musculatura dela de abdômen conseguiu ficar fortalecida. Então, olhem isso, porque se elas conseguiram, vocês também conseguem. Elas também são donas de casa, elas trabalham fora, elas têm filho, mas elas conseguiram. Então, isso sim é possível. É possível você recuperar sua autoestima, recuperar essa barriguinha pochete que tanto te incomoda. E para você que achava simplesmente impossível recuperar essa pochete sem cirurgia, eu vou te mostrar o primeiro passo para recuperar essa barriguinha pochete e te trazer o abdômen do sonho. E o nosso primeiro passo é aprender a respirar. Eu tenho certeza que a maioria de vocês respira errado no nosso dia a dia. Afinal, é uma coisa natural, a gente não fica se importando muito para isso. Durante os exercícios a gente não para ficar pensando em como respirar. Mas hoje eu vou te ensinar e você vai aprender de uma vez por todas e vai conseguir colocar isso no seu dia a dia de uma forma leve e natural. Como eu quero que vocês aprendam a respirar de forma correta, de uma forma leve, a gente tem que praticar, não é verdade? É por isso que eu já apareci aqui com outra roupa para a gente praticar bastante e aprender a respirar de verdade, como você deve fazer no seu dia a dia. E o que é que acontece? Uma das coisas que vocês fazem muito no dia a dia é simplesmente respirar pela boca. Sim, muita gente tem esse costume. E respirar pela boca pode trazer várias consequências para o nosso corpo. Por exemplo, olhos cansados, a gente não consegue dormir direito, a gente fica estressado, nariz entupido, pode trazer consequências na nossa mastigação, na nossa fala, problemas articulares aqui nessa região de mandíbula. O ar, ele também não passa direito e também o queixinho pode ficar para dentro. Então, como eu falei, pode trazer consequências até articulares. Então, isso é muito prejudicial para a gente. O correto é a gente respirar pelo nariz, puxar o ar pelo nariz e de uma forma bastante profunda. Por quê? Quando a gente tem essa respiração mais curtinha de ficar, que muita gente faz e não costuma perceber, a gente não vai puxar o ar necessário, né, o oxigênio necessário que a gente precisa para nutrir o nosso corpo, para nutrir os nossos órgãos. Então, olha como isso pode ser prejudicial para a gente. Então, a partir do momento que a gente observa isso, que a gente vai se consertando aos poucos,
isso vai se tornando um hábito, tá? Porque isso também é treinável de certa forma. E o que é que acontece? Quando a gente também respira errado, tem uma respiração mais curtinha ou respira simplesmente pela boca, quando chega lá na hora de fazer os exercícios, por exemplo, da diástase, ou até mesmo a nossa atividade física, a gente não consegue fazer direito, a gente não tem resistência para manter os exercícios, a gente começa a ficar sem força, fraco e até mesmo estressado, porque a respiração correta também costuma relaxar a gente. A gente começa a querer desistir. E a gente vai passando o tempo e a gente não consegue evoluir, a gente não consegue levar adiante. Tudo isso por conta de uma simples respiração que a gente faz errado no nosso dia a dia. E para aprender a respirar também direito, a gente tem que saber da importância de um músculo, que é o nosso diafragma. O diafragma, ele é responsável pela nossa respiração, quando a gente inspira e quando a gente expira. Observem que quando a gente puxa o ar, as nossas costelas, elas se abrem, elas se elevam e nesse momento o nosso diafragma, ele desce. Quando a gente simplesmente solta o ar, nossas costelas se fecham e o diafragma, ele sobe. Então esse simples movimento, né, que a gente acha assim, ai meu Deus, que coisa besta, mas quando a gente não faz esse movimento direitinho, esse diafragma, ele pode empurrar a nossa musculatura abdominal e trazer aquela barriga volumosa, pochete, a barriga que fica estufando o tempo todo durante o nosso dia a dia, durante a nossa atividade física, que a gente não consegue controlar, simplesmente por uma simples também respiração. Então olhem como é importante a gente saber sobre isso, justamente para que os nossos exercícios, justamente para que o tratamento também da diástase seja eficiente. E isso é algo que a gente vai corrigindo no nosso dia a dia, que vai se tornando hábito. E para a gente fazer qualquer coisa na nossa vida se tornar um hábito, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que praticar. É por isso que hoje eu vou praticar com vocês de uma forma bem leve, bem fácil, como a gente pode fazer essa respiração no nosso dia a dia e como a gente pode também melhorar essa diástase, melhorar esse estufamento do abdômen a partir de um simples movimento. Então vamos lá, quero que vocês fiquem de frente a um espelho ou até mesmo como eu estou sentada, me acompanhem também aí no vídeo para aprender. A gente simplesmente vai pegar as duas mãos e colocar nas costelas e vamos fazer o movimento que a gente faz naturalmente de respiração. Então puxem o ar e soltem o ar. Mais uma vez, puxem o ar e soltem o ar. O que vocês podem observar com isso? Que quando a gente puxa o ar pelo nariz, as nossas costelas se abrem, elas se elevam. Observem aqui. Mais uma vez. Puxei o ar. Olha esse movimento que minhas costelas fazem. Elas se abrem, elas ficam elevadas. E quando eu solto o ar, minhas costelas simplesmente se fecham. Isso é um movimento natural que a gente fez, que a gente está fazendo aqui. Se você fizer esse movimento, você vai perceber. Fique de frente ao espelho, como eu falei, caso seja mais fácil você visualizar. Mas o que não pode estar ocorrendo no seu dia a dia? A gente ficar respirando o tempo todo pela barriga. E muita gente tem essa mania de simplesmente ficar aqui, ó. Tá vendo a barriga estufando? Respirando assim, levando essa barriga para frente e para trás. O movimento não tem que ser aqui na barriga, tem que ser nas suas costelas. Afinal, o diafragma está aqui por essa região torácica, então a gente tem que movimentar ele de forma correta e eficiente. Observem como é o certo, olha. Elevei, tá vendo minhas costelas quando eu puxei o ar e minha barriga não estufou. Então esse é o movimento que a gente deve fazer. E quando eu soltei o ar, naturalmente minha barriga também entrou. Então, qual seria a forma errada? Quando eu puxar o ar, minha barriga simplesmente estufar. Olhem isso. Olha, isso aqui não deve acontecer. Todo esse estufamento abdominal quando eu puxo o ar. Então, o correto, mais uma vez, é ao puxar o ar, minhas costelas elevarem, minha barriga permanecer a mesma coisa e não ficar indo para frente, né, quando eu puxar o ar. E quando eu soltar o ar, simplesmente minhas costelas vão fechar e minha barriga vai ficar
lá dentro. Então, esse movimento que você faz com a barriga para lá e para cá, estufando, é muito prejudicial se você tem uma fraqueza abdominal, se você tem uma disfunção do abdômen, né? Se você tem uma diástase, esse passo de respirar é muito importante para a gente. Então, a partir de hoje, prestem muito atenção, pratiquem, isso é algo simples e como eu falei, no dia a dia vai acabar se tornando fácil, porque vocês vão aprender, vocês vão ficar ali, olha, tô respirando um pouquinho errado, deixa eu fazer essa modificação aqui. Durante a atividade física também vocês vão passar a entender, né, o que o corpo de vocês, né, está falando para vocês de certa forma. Vocês vão começar a também observar que vocês vão melhorar em termos de performance, de evolução, de força, de resistência e, como eu sempre falo, por uma simples respiração. E se vocês ainda não conseguiram entender essa questão da respiração, do movimento, eu vou deixar duas dicas finais para vocês. Primeiro, a gente pode simplesmente puxar o ar pelo nariz e soltar bem devagarzinho em 8 segundos para observar como o nosso abdômen, como nossa barriga se comporta ao fazer esse movimento. Então, a gente pode puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca em 8 segundos. Observem que quando eu faço isso, a minha barriga simplesmente ela vai entrar de forma natural, eu não preciso forçar nada. E quando eu puxo o ar mais uma vez, a minha barriga vai se expandir, ela não vai estufar. Outra dica, que é a dica número 2, é pegar simplesmente um balãozinho de festa, essas bexigazinhas de aniversário, e fingir que vai encher. Ou simplesmente realmente pega uma bexiga se você tem aí no seu armário, ou pede emprestado aí pro vizinho, e vamos encher essa bola. Quando a gente pensar em encher a bola, o que é que a gente faz? A gente puxa o ar para justamente soltar o ar com toda a força para a gente encher esse balão, não é verdade? Então a gente está aqui com a bexiga, a gente faz o quê? A gente puxa o ar, né? Encheu o peito de ar, minhas costelas elevaram, minha barriga não estufou e eu soltei o ar para encher a bexiga. E aí, nesse momento, as costelas fecharam, a barriga vai entrando naturalmente. Então, essa é outra dica que vocês podem fazer simplesmente para aprender a respirar direito.
Espero que vocês tenham aproveitado. Todas as dicas que eu dei para vocês são dicas que valem ouro e eu peço que vocês fiquem atentos aos próximos vídeos, onde eu vou dar mais dicas para vocês alcançarem a barriga dos sonhos em apenas 15 minutinhos do seu dia e o melhor, sem atrapalhar a sua rotina.